Glória a Deus. Com alegria eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo. Livro do Êxodo, capítulo 27. Êxodo, capítulo de número 27. Vamos estar lendo o versículo 16 e o versículo 17. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, torcido de obras de bordado, e as suas colunas 4, e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Poderem estar assentados, irmãos. O texto que nós lemos nos fala sobre a porta do tabernáculo que foi construído na época de Moisés. Todos nós sabemos que o tabernáculo ele foi construído com um propósito específico, propósito onde Deus iria se revelar ao seu povo. O povo de Deus, quando saíram do Egito em rumo à terra prometida, eles necessitavam de um lugar para adoração ao Senhor. E nós sabemos que eles viviam em cabanas. Quando eles chegavam em um determinado lugar, que ali eles ficavam por dias, até meses, eles ali instalavam as suas cabanas, e no centro estava o tabernáculo que havia sido construído. O tabernáculo, ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. E quando nós lemos sobre o tabernáculo, dentro de uma interpretação da tipologia bíblica, entendemos que cada peça do tabernáculo simboliza algo. O tabernáculo também ele diz a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele aponta ao Novo Testamento, o sacrifício de Jesus e tantos outros significados. No tabernáculo havia apenas uma porta, e essa porta simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Em João, capítulo de número 14, versículo 6, está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus ele está afirmando que ele é o único meio de acesso ao Pai. É o único meio de acesso ao paraíso. Embora nos nossos dias nós vemos muitas pessoas dizendo que toda religião leva a Deus, e a palavra religião significa religar, mas nem todas as religiões de fato religam o ser humano a Deus ou ao propósito divino de Deus. A única ou único caminho que pode te ligar ao Pai e que pode te levar ao Pai é Jesus. Não existe outra porta, não existe outro caminho. Assim também como não tinha outra porta para entrar dentro do tabernáculo, não existe outra porta para acessar ao Senhor, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 16, a Bíblia nos fala sobre pelo menos 4 linhos com 4 cores diferentes. A púrpura, simbolizando a pessoa de Jesus Cristo como rei. O carmesim, simbolizando Jesus como servo que derramou o seu sangue por nós. O linho fino, representando Jesus como o homem perfeito e santo. E o linho azul fala da divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus que desceu do céu. Portanto, Jesus aqui, ele é suficiente para a salvação
da humanidade. Esses linhos, eles eram construídos, feitos de forma entrelaçada. Ali nos dá uma ideia que Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo para realizar o propósito dele. Ele veio como rei, como servo obediente, fiel, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, mas acima de tudo, ele é Deus. E como Deus, ele perdoa pecado. Eu me lembro de uma vez que um jovem chegou para mim e falou: pastor, Jesus, ele é o meu Salvador, mas ele não é Deus. Eu falei: como assim Jesus não é Deus? Ele disse: não, porque eu vi um debate com uma banda aí, eu não vou falar o nome, que é unicista, e eles disseram que Jesus não é Deus. Eu falei: Jesus perdoou seus pecados? Ele disse: sim. E eu perguntei: quem pode perdoar pecado? Ele disse: Deus. Eu falei: então, se Jesus não é Deus, os seus pecados não foram perdoados, porque só Deus pode perdoar pecado. E aí, o que você vai fazer agora? Portanto, irmãos, Jesus, ele é Deus, e ele perdoa pecados. Será se você pode agradecer ao Senhor por ele ter perdoado os seus pecados, escrito o seu nome no livro da vida dos céus, e a qualquer momento que a trombeta tocar, nós vamos para casa e estar com o Senhor para sempre. Aleluia! No versículo de número 16, também fala sobre a base das colunas. E aqui nós vemos que as colunas, ela tem uma representação nos 4 evangelhos. Mateus, que foi escrito aos judeus, representando Jesus como rei, ou leão da tribo de Judá. Marcos, escrito aos romanos, representando Jesus como servo obediente. Lucas, escrito aos gregos, representando Jesus como o servo perfeito. João, escrito à igreja em um período de perseguição, no ano 90 depois de Cristo, destacando a divindade de Jesus Cristo. Observa que os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, são livros que narram a biografia de Jesus. Fala dos seus milagres, fala dos seus feitos terrenos, do seu ministério terreno. São cartas ou livros que são escritos a pessoas que ainda não conheciam uma pessoa de Jesus Cristo. E aqui eles têm um propósito específico. Todas as vezes que você lê os evangelhos, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus operando milagres. E esses sinais, eles são necessários para aqueles que ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo, venham conhecer. Quando acontece um milagre, as pessoas elas são encantadas pela beleza do milagre. Assim também, quando uma pessoa passava na porta do tabernáculo, que ela via aquelas cores chamativas, as pessoas elas eram cativadas pelas cores que chamavam a sua atenção. Os milagres é para atrair a multidão. Só que quando João escreve a igreja, no ano 90, uma igreja perseguida, João ele não começa falando de Jesus que cura. João ele não começa falando de um Jesus que opera milagres. Mas ele começa no capítulo 1, versículo 1, no princípio. Ele era o verbo. Ele estava com Deus. No princípio, ele era a palavra. E quando João escreve o livro de Apocalipse, ele tem uma visão da pessoa de Jesus Cristo. E ele diz: eu vi o meu Senhor montado sobre um cavalo branco. E o nome do qual eu vi é a palavra. O nome que Jesus é chamado era a palavra. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que não conhecem Jesus precisam ver milagres para acreditar em Jesus. Mas aqueles que andam com Jesus só precisam da palavra de Jesus. Por quê? Porque já experimentaram milagres, milagres e milagres. E o que te mantém de pé não é milagre, é a palavra.
Milagre, ele te sustenta pelo tempo, mas a palavra te mantém de pé. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Os evangelhos, eles são importantíssimos, todos os três, os sinóticos. Mas o de João, ele é direcionado para a igreja. Ele é direcionado para mim e para você. É onde Jesus, ele se revela como sendo filho unigênito de Deus. Você lendo o livro de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Adão pecou. Como homem, ele cometeu uma falha. A Bíblia diz que o Senhor fala com ele: Adão, se você comer do fruto dessa árvore aqui, você não vai poder permanecer aqui. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Quando a serpente chega, ela fala ao contrário, e Adão e Eva comem do fruto. Se eu chegar para o evangelista Cláudio e dizer para ele: olha, não beba esse copo de água, porque se você beber, você vai passar mal. E outra pessoa chegar para ele e dizer o seguinte: não, pode beber, que você não vai passar mal. E ele bebe, o que ele está dizendo para mim, irmãos? Que eu estou mentindo. Que as minhas palavras não são verdadeiras. Que eu faltei com a verdade. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus faltou com a verdade. Portanto, o pecado de Adão e Eva vai contra a moral de Deus, o caráter de Deus. É um ser limitado que ofende o caráter de Deus. Ele comete um pecado contra a divindade de Deus. E ele jamais poderia fazer alguma coisa para que o seu pecado fosse perdoado. Para que o pecado de Adão fosse perdoado. Somente o Filho de Deus. Por que isso? Porque é um homem que comete um pecado, que tem uma natureza terrena e uma natureza espiritual. O ser humano é o único ser que tem duas naturezas. A natureza terrena peca contra Deus, precisa de perdão. A natureza espiritual precisa de perdão. Deus precisava de um ser que tivesse uma natureza terrena e uma natureza espiritual. Uma natureza terrena sem pecado. Uma natureza espiritual com amor infinito. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Não tinha solução para a raça humana. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereçam, mas tenha vida eterna. O único meio para o ser humano ser salvo era Jesus vindo em forma humana. Quando Jesus vem em forma humana, ele não peca, ele não comete falha, ele tem uma natureza terrena sem pecado, ele tem uma natureza espiritual, porém divina, um amor infinito. Você pode pecar o quanto você pecar, ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O teu pai pode te amar o tanto que for. Deus te ama mais do que o teu pai te ama. Mais do que a tua mãe te ama. O amor de Deus está acima de qualquer amor que você possa imaginar. Adão pecou, cometeu a falha. Jesus, ele veio com a natureza terrena. Ele precisava sofrer. Ele precisava passar por tudo aquilo. E aí você olha um pouco sobre a história de Jesus. Olha o que Jesus passa. Jesus, ele estava entre os judeus. E aí Jesus é expulso do meio dos judeus. A religião oficial da época exclui Jesus. A sociedade da época exclui Jesus. Ele é preso, levado a uma cruz. Deuteronômio diz que a morte de cruz era uma morte de humilhação. Era o pior dos piores. E os romanos também entendiam dessa forma.
Então, se você fosse lá no cartório de Roma procurar saber quem era Jesus, se fosse no tribunal ou em qualquer lugar procurar saber quem era Jesus, fosse em Jerusalém procurar saber quem era Jesus, os judeus iam dizer: nós expulsamos ele da nossa religião, para nós não serve. Fosse olhar lá no meio dos romanos, eles iam dizer: aqui está escrito, ele morreu em morte de cruz, no meio de ladrão, no meio de malfeitores. Por que que Jesus teve que sofrer tanto? Por que que Jesus teve que descer o pior nível que alguém poderia chegar para alcançar o pior dos pecadores? Isso quer dizer que não importa o tamanho do pecado do ser humano, há solução para a vida dele. Há solução para a vida dele. O pecado não é maior do que a graça de Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar pecados. Para perdoar pecados. Aleluia. Um dia desse, alguns meses atrás, melhor dizendo, eu fui pregar no presídio. E o rapaz, depois que terminou, conversando com o rapaz, e ele contando um pouco da sua vida. E eu falei: amigo, não importa o que passou, importante é o que pode acontecer agora. Não mais, pastor, não tem mais não. Jesus é a solução para a sua vida. Não dá para voltar atrás e limpar aquilo que foi feito. Não dá para ir atrás e dizer o seguinte: não, eu vou desfazer o meu passado. Não dá, o que passou, passou. Mas nós temos um futuro de conquistas, de coisas grandiosas. Jesus, Ele nos dá a oportunidade de redenção todos os dias. Aleluia. Essas colunas, elas tinham bases de bronze ou cobre, que simbolizava a justiça de Deus. Não só a justiça de Deus, como também os linhos de prata, que simbolizava a redenção divina. Aqui nós temos nessa porta um símbolo da redenção e da justiça. Da mesma forma que Deus é aquele que nos dá a oportunidade de vida eterna, é o mesmo Deus de juiz. Essas colunas também simbolizam a igreja. Essa igreja, ela reflete a justiça de Deus na terra. E não só no tabernáculo, como também no templo de Salomão, havia ali algumas colunas que eram feitas de bronze. E os levíticos, eles tinham uma obrigação, todo dia pela manhã, eles pegavam um pano e eles limpavam aquelas colunas. Quando o sol batia na coluna, refletia o brilho. E de longe eles viam aquele brilho da coluna. Aqui essas colunas simbolizam eu e você. De longe as pessoas viam o brilho da coluna. E eles entendiam que se a coluna está limpa, tem levita. Se tem levita, tem sacerdote. Se tem sacerdote, tem sacrifício. Se tem sacrifício, tem perdão de pecado. Se tem perdão de pecado, podemos entrar no Santo dos Santos. O bronze não tem brilho próprio, ele precisa de algo, ele precisa de alguém polir ele. A igreja reflete a glória de Deus. E eu e você somos polidos pelo Espírito Santo todos os dias. Você acorda pela manhã, o Espírito Santo fala contigo. Você está no trabalho, o Espírito Santo fala contigo. Você está na faculdade, o Espírito Santo fala contigo. Aleluia! Por que isso? Porque você precisa refletir a glória de Deus. Alguém precisa conhecer Jesus através de você, através da tua casa, através da tua família. Estamos em um culto evangelístico. A melhor forma de você evangelizar alguém não é entregar folheto, é a sua forma de viver todos os dias.
todos os dias você está pregando para alguém. Alguém conhece Deus através de você. Eu li um livro de um missionário que foi pregar no meio dos índios. E quando ele começou a falar de Jesus, o índio chegou para ele e disse: missionário, eu sei aonde Jesus mora. Ele disse: como? Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele está no céu, ele não mora aqui. Não, ele mora aqui. É uma cabaninha fora do nosso meio aqui. Ele, então me leva lá. Quando chegou lá, ele disse: olha, eu vou te explicar. Ele não mora aqui mais, porque ele morreu alguns anos atrás. Mas quando você começou a falar de Jesus, que ele era bondoso, que ele falar dos benefícios da palavra, que você começou a falar, nós lembramos, só pode ser ele, é Jesus. Ele, como assim? Ele disse: aqui, há 20 anos atrás, chegou um missionário, começou a falar de Jesus. Ele é exatamente o que você falou. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Lucas escrevendo a Teófilo: Teófilo, eu te escrevo daquilo que Jesus fazia e ensinava. Ensinar é fácil, fazer. Ensinar qualquer um ensina, fazer. Falar de amor, qualquer um fala. Eu quero ver fazer. Falar de perdão, qualquer um fala. Eu quero ver alguém te ofender e você perdoar. Eu quero ver alguém te machucar e você amá-lo. Ele falava, ensinava. Nós somos chamados para refletir a glória do Senhor. Assim como o bronze precisava de uma limpeza todos os dias, nós também precisamos de uma limpeza através da palavra. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Da medida que você ouve a palavra de Deus, ela vai trabalhando no seu coração. Ela vai te melhorando. A Bíblia diz que até a nossa fé, ela aumenta através da palavra. Tem muitas pessoas que estão pegadas a profecias, e nada contra, eu acredito plenamente. Tem muitas pessoas que são tão apegadas ao movimento, o Pentecoste, ok, tudo bem. Mas nada substitui a palavra, porque não existe profecia legítima sem a palavra. Não existe Pentecoste legítimo sem a palavra. Qualquer coisa fora da palavra é apenas movimento ou filosofia humana. Mas a palavra, irmãos, ela transforma. A palavra, ela te chama para a realidade. Aleluia! A palavra é o espelho que mostra o seu rosto. O movimento mostra o defeito do outro, mas a palavra, ela te chama para a realidade. Ela diz: ó, é aqui que tem que melhorar. Ela vai lá na sua consciência e diz: desse jeito não dá. Assim não dá para continuar. Você lembra lá atrás? Você sentia a presença do Pai, você adorava. Você lembra lá atrás que você tinha alegria do Espírito, agora está acabando. A palavra de Deus, ela te chama. Quando entravam pela porta do tabernáculo, encontrava-se primeiro o altar de bronze, que era o lugar de sacrifício. Segundo, o lavatório de bronze, era o lugar onde os sacerdotes lavavam suas mãos. Terceiro, o lugar santo, onde tinha a mesa, onde tinha o candelabro. Depois, o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor. Somente os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. E somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. E mais ninguém. Só que eu tenho uma boa notícia. O véu que separava rasgou-se. Pedro diz que nós somos chamados como sacerdote, como nação eleita. Aleluia, você pode entrar no santo dos santos. Como pastor? Através da tua adoração,
através do teu glória a Deus. Você pode ter comunhão com o Pai. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o incensário, a fumaça enchia o ambiente. Deus descia para receber o sacrifício e a fumaça subia pela chaminé do tabernáculo. E as pessoas que estavam ali fora, elas entendiam, Deus desceu para receber a adoração. E eles começavam a orar e buscar o Senhor. Agora, interessante que as pessoas, elas vinham de ano em ano, no dia da expiação, para ter aquele momento, porque era ali, era o lugar de adoração, era ali o templo de adoração. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz que veio agora uma nova aliança. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus ele morre com um propósito específico de salvação, mas também, quando Jesus morre, o Novo Testamento, ele é selado pelo sangue de Jesus, validado pelo sangue de Jesus. Quer ver um exemplo? Para você receber uma herança de alguém, você só recebe a herança se tiver no testamento. E o testamento só é válido depois que o testador morre. Jesus tem que morrer para que esse Novo Testamento fosse validado. E esse Novo Testamento está escrito que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que nós carregamos a glória de Deus. Essa glória que estava no tabernáculo foi tirada, está em nós. Você tem o Espírito Santo em você. As pessoas iam de longe para sentir a presença de Deus. Agora você transporta a presença do Senhor. Eu te convido você a estar sobre os seus pés. Qual o nível de presença que você carrega? Quem chegava no tabernáculo sentia a presença de Deus de fora, porque a presença de Deus era grande. A presença do Senhor era algo grandioso. Na inauguração do templo de Salomão, a presença foi tão grande, os sacerdotes não conseguiram estar de pé. Na inauguração do tabernáculo, Moisés não conseguiu entrar. Na descida do Espírito Santo, em Pentecoste, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Essa mesma presença, ela está disponível para você. A pergunta é essa: você quer? O que você tem feito para carregar a presença do Senhor? Nós estamos em um culto evangelístico e nós temos que pensar sobre isso. As pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam olhar para nós e identificar Cristo em nós. Não pela forma de vestir, mas pelo estilo de vida, pelo Espírito Santo. Alguém chegar para você e perguntar: você é crente? Sou crente. Por quê? Não, porque eu vejo o brilho do Espírito Santo em você. Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Só você que é templo do Espírito Santo, começa a adorar. Só você que é templo do Espírito Santo, começa a glorificar. Jesus conta com você para alcançar vidas, para impactar vidas. Sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação e
Comece a adorar. Comece a adorar. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, nas suas vestes tinha algumas romãs feitas de bronze, e elas sacudia e Deus descia ali, porque ali era como uma espécie de louvor. Deus habita em meio aos louvores. Aquilo atraía a atenção de Deus, a presença de Deus. Eu acredito que este culto atraiu a presença do Senhor. Comece a adorar, vai adorando. Esquece tudo. É você e Deus agora. Oraia da Candarabaçu. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas. Comece a falar em línguas estranhas agora. Orabaçu menecandaraia do. E do Yashevia da Canda Yasovia. Amanda. Orabacandarabaçuria darabaçuria. Em nome de Jesus, receba graça. Receba graça. Orabacandarabaçuria darabacandarabaçuria. Você tem liberdade de adorar e me dizer ao nome de Jesus.